Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo, ouvindo, assistindo essa aula, mas hoje nós vamos dar sequência ao estudo do santuário e hoje vamos falar sobre o pecado, né? O pecado. Mas nós já estamos caminhando para o fechamento desse estudo. E aí nós temos algumas coisas ainda. Nós temos agora as festas, né? As festas, os eventos que aconteciam em torno do santuário, ligados ao santuário. Nós temos festa das trombetas, festa dos tabernáculos, festa das boas novas, né? Festa da Páscoa, festa dos pães asmos, festa das primícias e o Yom Kippur, né? Yom Kippur. Então essas festas nós ainda precisamos estudar sobre elas. O bode Azazel, nós vamos ter estudo específico sobre o bode Azazel. Então, assim, tem alguns estudos aí, mas são esses aí que temos agora, ok? E aí nós vamos finalizar esse estudo do santuário. E aí, depois disso, nós vamos então começar o estudo do Apocalipse. Já estou avisando lá no grupo para vocês, então, quem está assistindo agora ou quem já acompanha nas lives, que vai lá rever no YouTube, no canal. É de graça e sempre será. Eu falo isso, é de graça e sempre será. Então, você possa então se preparar para esse estudo profundo sobre o Apocalipse, o Evangelho em forma de parábolas. Eu disse que o santuário é o Evangelho em forma de símbolos. E o Apocalipse é o Evangelho em forma de parábolas. Isso é uma nomenclatura que eu tenho dado a esses estudos, porque é assim que eu os vejo. Eu vejo o santuário como símbolos e eu vejo o Apocalipse como uma parábola, né? São parábolas que Deus vai mostrando para revelar uma verdade que iria acontecer depois de João, ok? Então, vamos à sequência do nosso estudo. Bem, eu acredito que nós estaremos encerrando hoje a questão das ofertas, né? Nós já falamos ali das ofertas relacionadas às ofertas de cereais, as ofertas que nós tratamos na última aula, ok? Então hoje nós vamos falar sobre a oferta pelo pecado, mostrando que todos os nossos pecados, eles são de Cristo. Então, vamos entender como é que a inspiração, ela define o pecado. A inspiração, ela define o pecado como agressão contra a lei de Deus. E aqui entra um aspecto que eu vou colocar, e eu sei que pode ser que alguns entendam diferente de mim. Não tem problema, tá? Não tem problema. Mas com base nisso, eu entendo o seguinte: a pergunta é: nós somos pecadores porque nascemos. Porque o Davi diz assim: eu nasci em pecado, ou em pecado concebeu minha mãe. Então, isso quer dizer o seguinte: quando a mãe de Davi concebeu Davi em pecado, quem era o pecador nessa história? Davi ou a mãe de Davi? Eu entendo que é a mãe de Davi, não Davi. Davi nasceu pecador? Não. Não creio que Davi tenha nascido pecador. Davi nasceu com a natureza pecaminosa que ele herdou da mãe, do pai, que por sua vez herdou dos seus pais, assim até chegar em Adão. Quando é que Davi se torna efetivamente pecador? Quando ele inaugura essa natureza pecaminosa com o primeiro pecado que ele cometeu. Então aí eu me torno pecador. Entende? Então, esse é assim que eu entendo. Então, assim, por quê? Porque se a pessoa ela é pecadora, entenda bem, se ela é pecadora por nascimento, então esse texto de 1 João 3,4 tem que ser tirado da Bíblia. Porque se pecado é transgressão da lei, então se eu não transgrido a lei, eu não peco. Logo, se eu não peco, eu não sou pecador. Faz sentido isso para vocês? Ou não? Eu sei que isso é uma polêmica danada. Isso aí
Isso aí dá um furdunço danado esse negócio. Mas é assim que eu entendo. Agora, sim, Davi nasceu com natureza pecaminosa? Sim, ele nasceu com natureza pecaminosa. E, obviamente, ele iria inaugurar essa natureza pecando. Então, assim, que o homem nasceu pecador, ele nasceu com toda a tendência para pecar e com certeza vai pecar. Com certeza. Só Cristo não pecou. Entende? Então é assim que eu vejo. Então, ou seja, a Bíblia ela define pecado como transgressão da lei, também como falta de padrões, né? Romanos 3:23 diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Né? Paulo fala em Romanos 14:23: aquilo que não provém da fé é pecado. Também a recusa de fazer o certo quando você sabe o que é certo é pecado. Tá? Quando você sabe o que é certo. Entende? Então isso é pecado. É o que a Bíblia define como pecado. Agora, tem explicação para o pecado? Não, não tem. Sendo muito honesto com vocês, não há explicação para o pecado. Nenhuma explicação para o pecado. Porque ele não tem razão de ser. Ele não tem razão de ser. O pecado ficou. O pecado, ele nasceu ali, diante do trono de Deus. É por isso que a gente tem que estudar o santuário. Por quê? Por que Deus traz o pecado para o santuário? Ele traz o pecado para o santuário porque, nesse caso, o pecado ele se inicia dentro do santuário. Esse é um ponto importante. Ok? Esse é um ponto importante. Ele nasce dentro do santuário, ele se cria dentro do santuário. Ok? Então, o pecado, então, levou para que lugar? Uma vez que ele desafiava a autoridade de Deus. Ele causou a guerra, que nós já conhecemos essa história. Esse pecado leva à guerra, que por sua vez causou a expulsão de Satanás e um monte de anjos. E após a criação, o pecado veio como que deslizando ali por os caramanchões perfumados do Éden, e ali com palavras sedosas, né, promessas ilusórias. Você será semelhante ao Altíssimo, aquela coisa toda. O pecado fez com que o manto de luz que cobria os corpos de Adão e Eva mergulhou a humanidade em profunda escuridão, em decadência e morte. É isso que Romanos fala em 6:23, porque todos pecaram e estão destituídos dessa glória, e glória aqui é o caráter de Deus. Bem, o homem então estava doente do pecado. E para curar essa doença mortal, produzido por ter aceito comer esse fruto da árvore da rebelião, e toda a contaminação por ela provocada, Deus precisava de um médico com um antídoto precioso para que todos aqueles que escolhessem o seu tratamento pudessem ser curados. Agora, é interessante que para realizar essa cura, o próprio médico precisava morrer no lugar do pecador. E aí sim, fornecer esse remédio purificador e vivificante com o sangue que ele verteu. Então, para simbolizar essa morte de Cristo, que era uma morte substitutiva, foi revelado a Adão e Eva o sistema sacrificial lá no portão do Éden. E daí essas verdades, elas foram sendo transmitidas de geração em geração para todos os seus descendentes. Tanto que eu já falei isso aqui, né? Eu até já tenho uma aula falando sobre isso, que quando você tem os altares, né, de Adão, você tem o altar de Caim, já falamos sobre isso, o altar de Abel, o altar de Noé, depois... É claro que eu não tenho dúvida que aqueles que... Sete, Enos, Cainã, Malalael, Jared, né, Lameque, Enoque, Matusalém, Noé, né, todos esses antepassados, os descendentes diretos de Adão,
a partir da descendência de Sete, né? Sete, Enos, Cainã, Malalael, Jared, né? Enoque, Lameque, Matusalém, Noé, todos esses sacrificaram. Mas a Bíblia não registra isso, mas registra o altar erguido por Noé logo após o dilúvio. Tanto que eu disse, os pagãos também tinham seus altares. E eram os altares cheios de balagandã, cheios de isso, cheio daquilo, né? Cheio de firula. Eram altares de ouro, altares de prata, sendo que o altar que Deus disse a Abraão, faça um altar de pedra. Porque a própria pedra significa Cristo, Cristo é a rocha. E aí, por que Abraão foi chamado de hebreu? E hebreu significa aquele que vem da além do mar, ou seja, um estrangeiro. O que definia que Abraão era um estrangeiro? Não era roupa, não era linguagem, não era língua. Sabe o que era? Era o estilo de adoração de Abraão que o diferenciava das nações daquele tempo. Então isso é muito importante. Qual é o nosso estilo de adoração nos define como pessoas e cristãos diferentes nesse mundo tão místico que nós estamos vivendo nesses dias. Então eu fico, às vezes, preocupado quando eu vejo em algumas denominações, e às vezes até na própria igreja adventista, certas coisas que acontecem no altar. Né? Luzes, gelo seco e firula. Gente, isso não é. Isso é paganismo, de acordo com esse modelo que era colocado lá atrás. Né? O altar de Deus ele é simples. O que importa no altar não é o pregador, o que importa no altar não é a beleza do altar, o que importa no altar é apresentar Cristo e este o crucificado, abrindo a palavra. É para isso que serve o altar. Né? Tanto o altar do templo, quanto o altar de casa, como também o altar da nossa própria vida. Então, esses altares foram até chegar no Sinai. Então, no Sinai, Deus resolve educar Israel. E aí ele apresenta, então, como nós já vimos, os detalhes do plano de salvação por meio de centenas de ilustrações que foram compactadas de uma forma compacta dentro do santuário, nos seus móveis, e aí todos esses móveis exibidos por meio de sistemas abrangentes de um sacerdócio, de um sacrifício e de festas cerimoniais. Então, para retratar isso aqui é muito importante, que às vezes nós olhamos para o santuário e vemos ali uma violência, e tinha sim uma violência não gratuita ou fortuita, mas havia uma violência. Mas era exatamente para retratar a agonia do nosso Salvador, a complexidade da sua morte substitutiva. Então, Deus, o Senhor, designou a oferta pelo pecado para lidar com os pecados cometidos por ignorância ou inadvertência, bem como os pecados cometidos conscientemente. Então, esse rito, ele foi apresentado aos leitores das Escrituras, inclusive como parte do serviço de consagração de Arão e seus filhos. Nós já estudamos isso. Isso está em Êxodo 29, 10 a 14. Então, agora nós vamos examinar esse escopo do sacrifício pelos pecados e os seus pontos importantes. Vamos lá. Uma das coisas que a gente gosta de pensar é que a ignorância da pessoa desculpa a culpa. Ou pelo menos, né, a gente achava ou acharia que tornaria o pecador merecedor da misericórdia e perdão. Então, porque às vezes nós igualamos ignorância com inocência. Guardem isso. Ignorância não é inocência. Então, eu vou repetir isso, por favor. Não esqueçam disso. Ignorância não é inocência. Tá? Então, repita isso. Ignorância não é inocência. E a gente vai ver isso claramente aqui no estudo do santuário hoje. Por quê? Porque o homem natural, é o que está escrito em João 3,19, ele ama mais as trevas do que a luz. 1 Coríntios 2,14 também retrata isso. Então, o que acontece? Alguns, por amarem mais as trevas do que a luz, dizem assim, então eu vou ficar na ignorância. Porque se eu ficar na ignorância, eu vou escapar
de ter que assumir a responsabilidade pela minha conduta. Só que a matança da oferta pelo pecado, por ignorância, ela está mostrando a resposta de Deus para quem, porventura, imagina ou começa com essa racionalização. Do tipo, não, eu não preciso aprender, não preciso saber, é melhor não saber, porque se eu não saber, não pode me culpar. Então, no entanto, quando a gente estuda ali a oferta pelo pecado no santuário, o Senhor chama essas infrações não intencionais da sua vontade expressa, né? Ou seja, o Senhor tem vontade expressada e eu cometo uma falha em relação ao pecado ou descumpro essa vontade expressa de Deus, mesmo que não seja intencional, mas mesmo assim Deus chama isso de pecado. Se a gente abrir a Bíblia em Ezequiel, no capítulo 33, verso 6, eu dificilmente abro a Bíblia por causa do tempo, mas eu cito os textos da Bíblia, mas esse aqui eu vou fazer questão de ler. Ezequiel 33, verso 6, o que diz lá em Ezequiel? Estou aqui com a Bíblia aberta, diz assim, olha, mas se o vigia vir que vem a espada e não soprar a trombeta, e o povo não for avisado, se a espada vier e levar qualquer pessoa dentre eles, ele é levado em sua iniquidade. Presta atenção nisso aqui. E o povo não for avisado, ou seja, o povo não ouviu a mensagem, e a espada vier e levar, ou seja, matar qualquer pessoa dentre eles, ele quem? Essa pessoa que não sabia do aviso, diz a Bíblia que ela será levada em sua ignorância? Não, ela será levada na sua iniquidade. Mas o sangue dele, o Senhor vai requerer da mão do guia, da mão do atalaia. Então, a gente tem umas manias, não sei de onde a gente tira isso. Por exemplo, eu vou deixar isso aqui registrado. A gente fala assim, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Isso é verdade? O que vocês acham? Comenta aqui no chat, rapidinho, só coloca para mim assim, é verdade ou não é? O que vocês acham? É verdade ou não é? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Coloca aqui, gente, só para dar um... É verdade. A Claudinha acha que é verdade. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Alguém mais tem uma opinião igual a da Claudinha? Só coloca para mim, é verdade ou não é verdade? Digita aí. Eu sei que muita gente não está no celular, fica mais difícil, eu compreendo. Jane, é verdade. Ok, então nós temos duas pessoas já achando que é verdade. Então, olha só, hoje a gente vai abrir a Bíblia aqui. Esse tema não pode correr. Mesmo que a gente faça uma segunda aula, Núbia é verdade, Claudinha é verdade, a Jane é verdade, eu vou abrir a Bíblia agora. Não vou falar. Quem vai falar é o Senhor. Então, acompanha aí, abre a tua Bíblia. Abre a tua Bíblia aí. Primeiro texto, Salmo 7. Salmo 7. Verso 8 em diante, tá bom? Eu vou ler aqui, ó. O Senhor julgará os povos. Julga-me, ó Senhor, de acordo com a minha justiça e de acordo com a minha integridade que está em mim. O que a perversidade dos perversos e que a perversidade dos perversos vem ao fim, mas estabelece o justo, porque justo Deus testa o coração e os rins. Minha defesa é Deus, que salva o reto de coração. Deus julga os justos e Deus fica com raiva dos perversos todos os dias. Sabe, tem uma outra tradução que diz assim, Deus odeia o pecador todos os dias, ou o perverso todos os dias. Olha só, ele fala assim, se o homem não se transformar, ele afiará sua espada, ele curvou seu arco e preparou. Sabe qual que é a ideia aqui? É de um caçador que fica com a sua flecha, seu arco, por detrás de uma árvore, só vendo o animal passar, esperando o momento para tirar a flecha. É assim que Deus está. Fala assim, mas aqui não ficou muito claro. A Bíblia diz que ele odeia. Mas vamos ao verso capítulo 11 agora. Vamos lá.
11, verso 5. O Senhor prova o justo, porém, ao perverso e aquele que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os perversos ele fará chover laços, fogo, enxofre e a horrível tempestade. Isso será a porção do seu corpo. Então, e agora? Deus ama ou odeia o pecador? Bem, para vocês não ficarem aí agora pensando, eu vou dizer o seguinte: Deus sim, ele ama o pecador e odeia o pecado. Mas qual pecador ele ama? Aquele que se arrepende. O pecador que, mesmo quando peca, volta-se para Deus. Mas aquele que rejeita Deus, que é perverso, que não se volta para Deus, a Bíblia, não eu digo, Deus odeia, a minha alma o odeia, diz o Senhor. Mas o Senhor não odeia com esse ódio que muitas vezes nós temos. Mas é um ódio assim, por que ele não me ouve? O ódio é, por que você insiste em ficar preso a isso que eu tenho que destruir? Então, o ódio de Deus não é um ódio de uma raiva, como alguém foi. Não, é um ódio porque você não entendeu minha mensagem. Porque você insiste em grudar naquilo que um dia eu vou ter que destruir. Então, quando alguém disser assim, Deus ama o pecador e odeia o pecado, você fala, é verdade, mas tem exceções. Entende isso? Então, isso mostra como Deus lida com o pecado. E agora, faz sentido? Hein, Claudinha? Faz sentido? Então, assim, esse que você colocou aqui, ó, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade parcialmente. 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 Então, isso é importante a gente ter esse conceito, porque, gente, o pecado levou Cristo à cruz. O pecado foi uma. Claro, Deus construiu o tabernáculo, que na verdade é uma tenda, para que ele pudesse morar no meio das outras tendas. Quando lá no Sinai ele viu que o povo, né, tinha medo dele se aproximar, porque a tradição judaica diz que Deus desceu naquele monte com cerca de 22 mil anjos. Então foi o governo de Deus desceu ali. Quando o povo viu aquilo, desesperou. E Deus falou assim, se eu ficar aqui perto deles com a minha glória, com o meu poder, ninguém vai se aproximar de mim. Então eu vou fazer o seguinte, arma uma barraca aí no meio de vocês e eu vou viver no meio de vocês. Tanto que ele fala que construa um templo para que eu... É um texto mais ou menos assim, né? Agora o texto correto me fugiu da memória. Para que eu possa habitar... O final isso eu tenho, né? Para que eu possa habitar no meio deles. Então, nós vamos agora entender o seguinte. Quando na cruz, Jesus, que era vítima, morreu pelos pecados do mundo inteiro, o que ele ora? Nós estamos falando aqui de pecados por ignorância. Jesus na cruz já ora como sacerdote. Porque ele fala assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas olha só, mesmo eles não sabendo o que faziam, Cristo pede perdão para eles, porque eles estavam pecando. A mesma coisa aconteceu com Estevão. Ele fez a mesma oração, dizendo, Pai, perdoa-lhes, na tua mão entrego o meu espírito, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Saulo de Tarso, que estava ali ajudando a linchar Estevão, ele se reconhece como um dos principais pecadores. Quando ele foi convencido pelo Espírito Santo, pela natureza odionda, ou melhor, hedionda, do pecado que ele desconhecia.
Então, pecados por ignorância levam à morte. Jesus morreu por eles, mesmo os da ignorância, e obviamente está pronto a perdoar quando o pecador entende que ele estava pecando, e aí ele, convencido pelo Espírito Santo, ele vem e pede perdão a Deus. Então, tem um termo que descreve o pecado, bem como a oferta pelo pecado. Então vamos lá. Qual que é o termo que descreve o pecado? A inspiração no hebraico, ela usa a palavra shatat e usa uma palavra grega chamada hamartia. Usa tanto para pecado quanto para a oferta pelo pecado. Quando foi feita a tradução, principalmente para a língua inglesa, os tradutores ingleses eles ignoraram esse importante fato. Mas a gente precisa estar atento, né, a esse idioma que nos revela o significado mais profundo do texto, da palavra shatat no hebraico e hamartia no grego. Então vamos lá. Quando o pecador penitente ele traz sua oferta pelo pecado ao santuário, o que ele está trazendo? A oferta, obviamente, ela representa o pecado dele. Então, ele está trazendo o próprio pecado. Quando Caim, naquela situação lá pós-pecado no Éden, estava ali naquela questão de oferecer oferta, o que o Senhor falou para Caim? Ele disse que Caim, né, ele iria cometer o pecado com o qual ele estava sendo tentado. Né? E aí a sua oferta pelo pecado, um animal macho que deveria, né? E não fêmea, como para o Amhaertz, em hebraico, no Levítico 4:28, é como se deve ser o seguinte, olha, o Caim, vou explicar de outra forma para não ficar complicado. O pecado está te espreitando como um animal, mas você tem um cordeiro que pode entrar em ação em teu nome. Mas, obviamente, ele não quis. Então, Paulo também escreveu aos seus amigos coríntios que Deus havia feito Jesus. É como se ele dissesse, Deus fabricou Jesus para ser oferta pelo pecado por toda a humanidade, embora ele não tenha conhecido esse pecado pessoalmente. Isso está em 2 Coríntios 5:21, né? Efésios 5:2 e por aí vai. Aos Romanos, quando Paulo escreve aos Romanos, Paulo declara que Deus enviou o seu Filho para que, por meio da oferta pelo pecado de si mesmo, ele pudesse condenar o pecado na sua carne. Ele condenou o pecado da sua carne. Enquanto que shatat, no hebraico, significa errar o alvo, você vai ver isso em Provérbios 8:36, Josias 20, Juízes 26 também fala disso. Também pode significar escorregar, cair de um caminho. Isso está em Provérbios 19:2. Também enfatiza os resultados alcançados pela oferta pelo pecado. Ou seja, não só mostra o que o pecado é, a palavra shatat, mas também mostra os resultados alcançados pela oferta pelo pecado. Ou seja, aquele pecado foi coberto. Portanto, a culpa não existe mais e ela é capaz de fazer, então, reconciliação, ou purgação, ou purificação. Por exemplo, Davi, em seu arrependimento pelo seu adultério com Batseba e também pelo subsequente assassinato do seu marido Urias, Davi usou esta expressão com grande perspicácia quando ele escreveu o poema Oração em Salmo 51:7, ele diz: purifica-me. E é muito interessante isso. Quando Davi usa o termo purifica-me, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: eu estou me oferecendo. É isso que ele está dizendo. Eu estou me oferecendo pelo pecado. Então ele fala, purifica-me como sopo e ficarei limpo. Então o que ele mostrava? Ele mostrava uma compreensão clara do alcance desse sacrifício quando realizado pelo pecador e aplicado por Deus em favor do caído. Ou seja, Davi estava dizendo, quando se oferece uma oferta pelo shatat, em hebraico, pecado, a oferta
também é shatat, porque essa oferta, ela é como se a oferta, então, pegasse o pecado de Davi e tornasse dela. Entende? Por isso que a oferta também era shatat. Bem, nós já conhecemos um pouco disso, eu acho que vale a pena a gente lembrar que o penitente, ele trazia a sua própria oferta. E era uma oferta, a oferta pelo pecado, elas eram semelhantes aos dos holocaustos e ofertas pacíficas. Né? O que eram os holocaustos, por exemplo? Holocaustos que eram servidos todos os dias, que era feito todos os dias no santuário, em prol do povo todo, aquele às 9 da manhã e às 3 da tarde. E as ofertas pacíficas também, que nós já estudamos na aula passada. Lembre-se, as ofertas pacíficas só eram oferecidas depois que o sacrifício era feito. Nós vamos ver um pouco mais à frente. Tanto que Deus aceitava, às vezes, um cereal. Olha que interessante, um cereal como oferta pelo pecado. Você fala, pô, mas como assim? Um cereal? E havia especificidade para isso? Né? Tinha que ser um cereal definido, como trigo, aveia, por exemplo. Aí, mas pecado não é purificado com sangue? Você pode estar perguntando. Como é que Deus aceitava um cereal? Só aceitava cereal de uma pessoa pobre, que não tinha o que oferecer. Então a pessoa pegava um punhado lá de um cereal, que era específico, só que tem um detalhe. É por isso que quando havia o sacrifício das 9 e o sacrifício das 15, por todos aqueles que não tinham condições de ir ao santuário, por todos aqueles que não tinham cordeiro, por todos aqueles que não tinham nem dinheiro para comprar um, por todos aqueles que só tinham um cerealzinho. Então o que eles vinham? Eles vinham, pegavam o pacotinho de cereal dele e o sacerdote derramava esse cereal em cima do sacrifício que estava sendo oferecido no altar. Ou seja, mesmo que a pessoa não tivesse um cordeiro para ser oferecido, a oferta então era oferecida em cima de um animal que já estava sendo oferecido. E esse animal então era a sustentação desse cereal. Ou seja, era o sangue desse animal que validava a vida desse animal. Acabava validando aquele cereal que nele em si não havia sangue algum. Portanto, nós já sabemos como é que era feito o sacrifício, que o pecador amarrava o animal, deitava sobre ele, né, e ali ele cortava o pescoço do animal, antes ele botava as mãos, confessava o seu pecado na cabeça do animal, enfim, vocês já viram, é uma cena terrível, uma cena horrorosa, né? E aí, então, o que acontecia? Depois dessa cena toda, o ofertante, então, ele estava livre, né? E aí, o que o sacerdote fazia? O sacerdote colhia esse sangue em uma tigela dourada, apontando sempre para o fundo, para que não pudesse ser colocado no chão, e aí ele ia mexendo o tempo todo esse sangue com o dedo para que não coagulasse. E aí, essa matança, ela encerrava parte do ofertante em sua oferta pelo pecado. E ele então estava livre para ponderar o que aconteceria após, então, pela fé, porque a partir daí o sacerdote entrava dentro do santuário e ele não via mais nada. Então ele acreditava que o sacerdote, ao entrar no santuário, ao entrar lá dentro, ele estava oficiando o sangue daquele animal em seu nome. Agora, como é que o sacerdote administrava esse sangue da oferta pelo pecado? Ele administrava de duas formas, de uma ou de outra maneira. Isso dependia da categoria do adorador. Na primeira cerimônia, os 4 passos, vou falar bem devagar agora, para vocês não se perderem, porque isso é didática, tem que ser passo a passo. Então, ele ministrava de uma forma ou de outra, dependendo da categoria do adorador. Que categoria era essa? O adorador é um estrangeiro ou o adorador é um israelita? Certo? Então vamos lá. O primeiro que nós vamos ver aqui é se o adorador era um israelita. Então,
Na primeira cerimônia, os 4 passos ocorreram tanto no lugar sagrado, o que é o lugar sagrado? Santo e Santíssimo, quanto no pátio. Então ele pega, a parte do pátio era o quê? O animal morre, o pecador corta a garganta do animal, o sangue é colhido, e o sangue, então, ele carrega para o santuário. E aí o sacerdote, agora você tem que imaginar a cena, você tem que usar a imaginação. Então ele de pé, entre o altar de ouro, qual era o altar de ouro? O altar de incenso. Por quê? É sempre importante entender isso. Por isso que a gente precisa estudar os móveis para compreender as ofertas e compreender também as festas que virão em seguida. Então, o altar de fora, o altar do pátio, era o altar de bronze, ou latão, né, como vocês queiram, altar de bronze. O altar de dentro, que era o altar de incenso, que é o altar de fora, o do pátio, era o altar de sacrifício. Lembra, sobre esse altar, aqueles 250 incensários foram amassados, feitos escamas de peixe, colocado na parte externa do altar. Ok? Então, esse altar de bronze era o sacrifício. Agora o sacerdote pegava o sangue, levava para dentro do santuário e de pé entre o altar de incenso, que era de ouro, e o véu mais interno, que era aquela cortina que separava o santo do santíssimo, ali ele mergulhava o dedo naquele sangue. Então, ele limpa o sangue de seu dedo com o polegar 7 vezes. Então, o que ele faz? Como ele limpa o sangue 7 vezes, parte desse sangue ele cai no chão antes do véu, mas também cai na cortina que está logo à sua frente. Essa sétupla, ou melhor, esta aplicação sétupla, ou de 7 vezes, sublinhava, deixava claro a integridade e a meticulosidade dessa cerimônia. Então, essa dupla ministração do sangue, tanto no véu, como no altar, no caso, o altar de ouro, fazia a expiação pelo pecador. E como eu disse, embora ele não pudesse observar o sacerdote ministrando dentro do santuário, o penitente ele aceitava essa mediação pelo seu nome ali, pela fé. Obviamente que nós sabemos que esse sacerdote que estava ali, ele representava Cristo. Porque essa obra do sacerdote, ela antecipava a obra de Cristo em sua entrada lá no santuário celestial, após a sua ressurreição, para ministrar onde? O seu próprio sangue em favor do seu povo. A gente vê isso muito claro em Hebreus 8, 1 a 3, Hebreus 4, 14 a 16, Hebreus 7, 24 a 26 e Hebreus 9, 12. Então, é muito importante. Quando eu digo muito importante, prestem bastante atenção nesse detalhe que eu vou dar agora. Porque ele é fundamental para entendermos lá na frente o que nós vamos aprender sobre o dia do Yom Kippur. Nunca é demais, então, enfatizar, primeiro, que se deve haver um derramamento de sangue. Na corte do tabernáculo, o que é chamar de corte? Lá, o pátio, antes que a eficácia desse símbolo, ou seja, o sangue, da vida do substituto, que era o cordeiro, um animal, possa ser espargido ou aplicado no lugar santo. Porque era a aspersão do sangue no lugar santíssimo, na cortina, no altar de incenso, que completava a transação. Porque era uma transação. Qual transação era essa? Se a gente puder pensar em termos econômicos.
a dívida de um era assumido pelo outro. E qual era a prova de que o outro havia assumido a dívida do outro? No caso, o animal, ele havia assumido, porque ele não tinha culpa. Então ele não tinha, o animal não tinha que morrer por si. Então ele inocentemente, ele assumia a dívida do pecador e no lugar desse pecador ele rendia a própria vida, tendo a sua garganta cortada. O resultado desse pagamento ali da dívida era o sangue. E aí eu podia dizer, o pecador, a dívida dele foi paga? Foi. Ok. Mas o problema do pecado foi resolvido? Não. Não. Um pecado foi cometido. A dívida pagou, e essa é a questão. Se a dívida tivesse paga, se a dívida tivesse sido paga e tudo tivesse sido resolvido no altar, não precisava de santuário. Vocês concordam comigo? Para que haver mesa, pães da proposição? Por que haver isso? É isso que pregam, creio eu. Se eu estiver enganado, eu peço desculpa. Eu não sou sabichão, né? Não sei de tudo. Longe de mim isso. Nem quero. Mas assim pensam muitos irmãos evangélicos. Que eu não vou citar aqui porque eu não sei. Eu sei que pensam assim, que nos criticam. Uma das razões por que nós somos chamados de seita. Um dia uma pessoa me chamou e falou: mas sua igreja é uma seita. Eu falei: isso mesmo, uma seita que dói menos. A gente aceita que Jesus inicie em nosso favor, a gente aceita que Jesus vai voltar, a gente aceita que o sábado é vigente, parte da lei de Deus, por isso que a gente aceita a Bíblia como verdade plena e absoluta. Por isso que a gente aceita, né? Então, pensa comigo, se então o sangue, a morte resolvesse tudo, não tinha necessidade de santuário. Mas não era assim que acontecia. Então o sangue era levado para dentro do santuário. E isso tinha uma razão de ser. Isso tinha um motivo para ser. Ou seja, por si só, o sangue, isso de acordo com o santuário, que é o que a gente podia ver da sombra, ou seja, o santuário era uma sombra que a gente podia ver do original que estava no céu. Então, o sangue por si só, derramado, não era suficiente. E nós temos base bíblica para isso? Temos o santuário. Como eu disse, se o sangue derramado fosse suficiente, bastava Cristo ter morrido na cruz. Pronto, ali tudo estava resolvido. Talvez não precisava nem ter ressuscitado. Mas tá bom, vamos ressuscitar ele. Ele volta para o céu e fala: pai, ó, ia sentar do lado de Deus e vida que segue. O pecado dos homens estão pagos, a lei não existe mais, não existe mais pecado, não tem mais transgressão da lei, porque eu paguei tudo. O homem agora pode pecar à vontade, porque está tudo pago, tudo que ele fizer já está pago, resolvido, pode buscar todo mundo, está todo mundo salvo. Mas não. O sangue, ele era levado para dentro. Então, não basta o sangue ser derramado. Ele precisava se tornar, ou seja,
sangue derramado não era suficiente. Esse sangue derramado precisava se tornar o sangue aspergido. Esse fato tem uma influência importante sobre o ministério do nosso Salvador. Então, a morte de Cristo foi vital? Foi. Sem ela, não haveria sangue. Então, o que Cristo oferece E esse é um detalhe sempre importante para a gente jamais esquecer. No nosso processo de salvação, para nos dar cada vez mais certeza da nossa salvação. Muito se fala da morte de Cristo. Eu tenho batido nessa tecla. Ela é vital. Ela é fundamental. Lembra-se, toda a economia do pecado e sua tratativa era fundamentada no sangue do animal, assim como a nossa certeza está no sangue que foi vertido. Porém, por que tinha que ser o animal? Porque o homem tinha pecado, o animal não. Então, essa é uma coisa que a gente não pode esquecer. Isso tem que ficar aqui na cachola, na nossa cabeça, o tempo todo. A justiça de Cristo não vem da cruz. Isso pode parecer uma coisa pequena, mas não é. A justiça de Cristo não vem da cruz. A justiça de Cristo tem a sua origem na sua vida perfeita. Então, às vezes a gente fala muito da cruz, muito do sacrifício, mas a gente esquece de que para Jesus ser aceito como Cordeiro de Deus, ele tinha que ser perfeito, sem pecado, sem mancha, sem mácula. E ele vive uma vida perfeita. Por viver uma vida perfeita, e lembra, nós já aprendemos isso, justiça perfeita significa obediência perfeita, quem teve é Cristo. Por isso que Cristo, por que Cristo é nossa justiça? Porque ele morreu? Não, porque ele viveu. Porque ele viveu uma vida perfeita. Ele tem uma justiça perfeita. E é essa justiça perfeita que ele oferece a mim, que não sou perfeito, de tal forma que Deus me considera como se fosse perfeito, por causa da justiça perfeita de Cristo, que me é ofertada, e eu aceito isso pela fé. Agora, o que chancela essa justiça? O que garante essa justiça? A vida que ele verteu na cruz. O sangue dele é o pagamento. Então, olha o que ele faz. Ele vive uma vida perfeita, beleza, a justiça dele está intacta. Aí ele vai para a cruz, pega a nossa dívida, lembra que eu falei que o Cordeiro assumia a dívida? Ele se faz pecado por nós, porque a palavra shatat significa tanto o pecado quanto a oferta pelo pecado. Então, nesse sentido, ele se faz pecado por nós, ele é o nosso shatat, porque ele pega o nosso shatat, que é o pecado, assume isso, ele vira shatat como oferta, paga a dívida, e agora, já que eu não tenho mais a dívida, eu posso, quando eu aceito que ele pagou minha dívida, e eu falo, ok, eu aceito, eu estou livre dessa dívida, e falo, então agora eu vou te dar um presente, eu te dou a minha justiça. Então, percebe?
Agora, ele leva esse sangue para o santuário, porque lá ele tinha que resolver não mais o problema só do meu pecado. Ele tinha que resolver o problema do pecado em todas as eras. Então, Paulo diz que a morte de Cristo foi vital, mas sem sua ressurreição dentre os mortos, ascensão ao céu e mediação no santuário, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. E aí, o que acontecia com o sangue que sobrava? O sangue, ele era jogado no pé do holocausto, do altar de holocausto, para fornecer fundamento ao seu ministério. Já no tempo de Salomão, e no tempo de Jesus, haviam 2 buracos no pé do altar, eram como se fossem 2 narinas estreitas, onde ali o sangue era jogado, e esses canos conduziam para o Quedron, e dali para o Mar Morto, numa parábola de como o sangue eficaz de Cristo pode fluir para o mar de toda a humanidade. Agora, o pecado estava com o pecador. Ele passava para a vítima, o sangue. Agora, o sangue é espargido no santuário. Pergunto eu para você, se o pecado estava comigo, quando eu confesso na cabeça do animal, o pecado passa para o animal morre. Logo, aquele sangue que está saindo do pescoço do animal é o sangue de um pecador. Qual? Aquele que saiu de lá livre, leve e solto. Mas um coitado lá morreu no lugar dele. Então aquele sangue não é do cordeiro, é do pecador, como símbolo, como substituição. Eu pergunto, aquele sangue que Cristo verteu, pensa, vamos lá. Eu estou falando de simbolismo, não de realidade. Claro que o sangue que jorrou do pescoço do cordeiro era do cordeiro. O sangue em si, era do cordeiro. Era a vida dele jorrando ali pela sua jugular. Mas em termos de simbolismo, eu pergunto, aquele sangue que jorrava não era para ser do pescoço do pecador? Logo, em forma de substituição, o sangue que jorrava do pescoço do cordeiro era do pecador. Esse sangue era levado para dentro do santuário e ali espargido no santuário. Agora eu pergunto, quem ficava com o sangue do pecador? O santuário. Agora, em outras palavras, o santuário assumia a culpa. Por quê? Porque foi no santuário que o pecado começou. Então, essa foi a proposta de Deus. Ele disse: o pecado saiu daqui, atingiu o homem, passou por animal, agora volta para o santuário. O pecado atingiu o santuário, começou no santuário, atingiu Adão, atingiu a humanidade, Cristo veio, resolveu a parada, agora ele entra no santuário, levando, eu pergunto, o sangue que Cristo jorrou, óbvio, era dele, mas simbolicamente, assim como no cordeiro, de quem era aquele sangue? Então deixa eu dizer uma coisa para você. O sangue que Cristo jorrou naquela cruz era seu. Era meu. E como no santuário da terra, o sangue do animal era levado para o santuário, e significando que agora meus pecados, que eu havia confessado, estava no santuário, ou seja, voltava para onde tudo começou, isso precisava ser resolvido. É como se Deus dissesse: esse negócio vai voltar
Deus criou um método e falou assim: eu já sei. Ele começou aqui, vai voltar para cá e aqui eu vou resolver essa parada. Tá claro isso agora? Clareou? Só que por hoje é só. Mas nós não terminamos o tema. Temos muita coisa. Entenderam a importância de entender como Deus lida com o pecado? O que eu quero dizer é o seguinte para você. Dentro da história do santuário, o homem só se perde se ele quiser. A mulher só se perde se quiser. Só não há salvação para quem não se arrepende. Lindo, né? Como não amar um Deus assim? Entende que Deus, por isso que a vinda de Cristo a essa terra, para nos buscar, demora. Porque nós enxergamos as coisas pelo tempo que a gente tem aqui. É assim que a gente enxerga as coisas. A gente quer resolver nossa parada logo, chega de dor, chega de sofrimento. Mas Deus está resolvendo a coisa de uma forma muito mais ampla. É por isso que quando a gente chegar no céu, nós vamos ficar chocados com o que Deus fez. Por isso que Ellen White diz que nós vamos ficar estudando isso de eternidade em eternidade. Louvado seja Deus. A Ele a glória, a Ele a honra por esse plano. Quer continuar aprendendo? Sábado que vem, se Deus quiser, tem mais. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos muito pelo teu plano da redenção. Sem ele, nós estaríamos perdidos. Sem ele, o abismo ainda estaria colocado aí entre nós. Portanto, Senhor, nós te agradecemos imensamente pelo teu grande amor e por esse plano maravilhoso. Ajuda-nos a compreender a tua santidade e a malignidade do pecado e a engenharia de salvação que só teve que estruturar para que esse inimigo de todos nós fosse eliminado para sempre. Dá-nos a tua paz, nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos e pedimos ao Senhor que nos perdoe, porque todos os nossos pecados já foram pagos. Tetelestai. Obrigado, Senhor Jesus, por ter gritado essa palavra lá na cruz. Dá-nos um sábado de bênção, de alegria em tua presença. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, olha. Eu vou abrir. Hoje eu vou abrir de novo. Às vezes as pessoas não comentam, tá tudo bem, não é obrigatório comentar, mas eu gosto de ouvir o impacto da mensagem sobre você hoje. Então, vamos lá? Vamos lá. Eu vou abrir aqui, para quem quiser mandar mensagens. Assim. Está aberto aqui, ó. Quem quiser enviar mensagem sobre o que essa mensagem impactou você hoje, fique à vontade, tá? Deus te abençoe e até sábado que vem, se Deus quiser.